Olá, sou a Jéssica, sou professora de História e de Sociologia e sou formada em História pela Unesp com mestrado pela USP, em História, obviamente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância do nosso trabalho como pesquisador dentro da sala de aula. Posso dizer de forma pessoal que passei por ambos ao mesmo tempo. Durante o meu período do mestrado, eu me mantive na sala de aula, já que sempre foi a minha paixão. Eu não conseguiria me ver desvencilhada da sala de aula só é ótimo, né? Para fazer somente pesquisa. Nesse processo, eu descobri que tem como você trazer a pesquisa para dentro da sala de aula, inclusive para os pequenininhos do sexto ano. Atualmente, sou professora de História do sexto ao nono ano em escola privada e de Sociologia em rede privada também, o que reduz um pouco o meu nicho de atuação. Digo isso porque eu sei que tem professores da rede estadual, de todos os estados do Brasil e municipal, e que tem diferença sim no nosso trato com o aluno. Dito isso, bora pro vídeo. É o seguinte, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é a importância da história e do historiador. A história, como ciência, ela estuda toda essa passagem do tempo, do mundo, do passado, do presente e do futuro. E o historiador consegue ter diversas ferramentas para trabalhar a história. Diferente do que muitas pessoas acham, a história ela é sim uma ciência e nós temos diversos métodos de aplicá-la, né? Pesquisar algo dentro da história não é tão simples. Sendo assim, como que a gente pode explicar isso para uma criança de sexto ano? Normalmente, a primeira matéria que o sexto ano aprende é a história. O que é a história? Quem são os pesquisadores da história? Como eles chegam a determinado assunto, a determinado veredito, se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, como diferenciar fatos. E os meus alunos, eu sempre trago eles para mim. Conto para eles que eu sou pesquisadora, eles ficam sem entender no início, e eu vou trabalhando com eles essa ideia de que aquele livro didático que está na mãozinha deles não é simplesmente um livro em que as ideias foram jogadas lá de graça. Existe todo um trabalho atrás daquilo. Sendo assim, como que um professor, que não igual eu, que sou pesquisadora, mas como um professor que não é um professor de história, que não é historiador, pode trabalhar em sala de aula com esses alunos? Para mim, como eu disse, é um pouco mais fácil. Como pesquisador, eu utilizei um jornal. Esse jornal chama o Legionário. O Legionário foi um jornal do estado de São Paulo e eu gosto de mostrar eles para os meus alunos, para eles conseguirem ver um pouco na prática como um historiador pode trabalhar. Nós, professores, somos quem instiga nos alunos, naquelas crianças, a curiosidade. Nós sabemos que as redes sociais, a internet, ela vem com um peso em cima dessas crianças, de que toda a informação ela é entregue nas mãos das crianças e as crianças elas não sabem, às vezes elas não sabem delimitar o que é verdade e o que não é, como ela pode ou não mexer com aquela informação. Eu digo isso porque qualquer professor que pede um trabalho para o aluno sabe que ele pega o primeiro link, às vezes ele nem entra no link, ele já aceita o que está colocado no Google ali. Tanto que esses dias mesmo eu pedi para os meus alunos colocarem a fonte da informação que eles trouxeram do trabalho e a menina falou para mim, Google. O Google não é fonte, né? O Google é um instrumento, né? Enfim, sendo assim, eu gosto de mostrar o jornal e vou mostrar um pouquinho para vocês. Lembrando que o Legionário ele é encontrado na internet com facilidade, vou deixar aqui na descrição o site para ir até ele, para fazer o download. Mas não precisa ser esse jornal, pode trabalhar qualquer jornal com os alunos. Quem tiver jornal físico mesmo fica até mais interessante, os alunos porem literalmente a mão na massa. Enfim, nessa primeira imagem que temos aqui, nós podemos ver o título grande. Então eu trabalho com eles a ideia do título, o ano em que o jornal foi lançado, a cidade, que no caso São Paulo, a data e quem normalmente era o diretor. Eu falo para eles que algumas informações dependem do que o pesquisador usa, né, para sua própria pesquisa. E para mim, normalmente quando eu mostro, eles ficam meio assustados, porque, meu Deus, essas letrinhas pequenas, professora, você leu tudo? Não, gente, eu não li tudo, nem tem como, eu estaria lendo até agora. Então, o que eu gosto de mostrar, trabalhar com eles também, é como que funciona a minha busca, esse meu afunilamento para buscar artigos dentro do jornal de que eu gostaria para trazer para minha pesquisa. Expliquei para eles que como eu fazia, eu olhava através dos títulos e os títulos que me chamassem a atenção
eu conseguiria ler com mais calma aquele artigo. Aí essa segunda imagem, eu trabalhei com eles também essa ideia da encíclica Rerum Novarum sobre a condição do operariado. Não falei para vocês, mas eu estudo a relação da Igreja Católica com o governo do Getúlio Vargas através do jornal, né, do Legionário. E eu trabalhei com eles a encíclica. Para mim fica mais fácil, eu dou aula numa escola católica, então para explicar o que é uma encíclica foi muito tranquilo. Eu sei que não é tão simples para qualquer pessoa, mas é só um exemplo, tá? Você poderia trabalhar os padres e o casamento, que é o artigo que tá aqui do lado. Enfim, não foi o meu caso. Aí eles ficavam interessados, e criança fica interessada por coisas muito aleatórias, é muito gostoso. Então, por exemplo, as palavras são escritas de forma errada, professor. Eu falei, não é errada, e explico que não é errada, que é outra época, que muda. Falo para eles perguntarem para a professora de português também. Enfim, a terceira imagem eu gosto também de mostrar para mostrar a importância dos grandes títulos. Então, por exemplo, o decreto do governo provisório facultando o ensino religioso nas escolas. Explico para eles sobre ensino religioso, o que novamente é muito fácil para mim dentro do meu contexto, porque os meus alunos têm ensino religioso. Explico a diferença de ensino religioso dessa época para hoje em dia. Enfim, é você conseguir ligar o mundo deles a essa realidade. E a última imagem que temos aí é para trabalhar imagens mesmo. Falo para eles a importância da legenda, né? Claro que você não vai conseguir ver, mas está escrito. Se você der muito zoom na imagem, está escrito: os operários da igreja do Ipiranga. Enfim, as crianças elas ficam extremamente curiosas com tudo que é diferente. E para você adulto que está acostumado com o jornal, né? Eu, Jéssica, quando eu era mini Jéssica, eu tive acesso ao jornal, eu aprendi a ler com o jornal. Então, para as crianças, às vezes, não. Eu tive até uma ideia agora de talvez imprimir uma edição do Legionário e trabalhar com os meus alunos, algo que você pode fazer pegando o jornal de hoje em dia, não precisa ser um jornal antigo. Enfim, tudo isso só para exemplificar que nós, historiadores, conseguimos trazer para o dia a dia dessas crianças um pouco da história de uma forma mais palpável. Claro que eu poderia dar várias ideias aqui para vocês, se vocês quiserem, não sei, comenta aí que eu faço algum outro vídeo com algumas outras formas de trabalhar a pesquisa dentro da sala de aula. E eu acho importante não desvincular o historiador do professor de história. Eu sei que nem sempre o professor de história é um historiador. No meu caso, eu sou os dois. Mas que eles trabalham em conjunto. Não tem como um professor de história não usar o historiador no seu dia a dia. Então, bora trazer isso para o dia a dia das crianças. Não só das crianças, mas do ensino médio também. Enfim, espero que tenham gostado. Tchau!